Bem-vindo ao canal Escatológico. O livro de Daniel, ele é tão preciso com relação aos eventos profetizados e com relação às nações que teriam efetivo protagonismo no palco da história, que alguns céticos, como sempre, eles sempre estão por aí, né? Alguns céticos chegaram a afirmar que o que ele escreveu foi escrito depois dos acontecimentos que tomaram lugar na história e chegaram a atribuir a autoria do livro de Daniel a um outro autor obscuro. Bom, vamos ler a respeito aqui da profecia das 70 semanas. Está no capítulo 9, a partir do versículo 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Bom, então esse povo aqui é o povo de Israel e a santa cidade é Jerusalém. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e ungir o santo dos santos. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até ao Messias, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As ruas e as tranqueiras se reedificarão, mas em tempos angustiosos. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação. E até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. E sobre a asa das abominações virá o assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o assolador. Jesus advertiu que os dias do anticristo seriam os piores que o mundo irá conhecer. O seu discurso aos discípulos está registrado em Mateus 24, também em Marcos, capítulo 13, Lucas 21 e João, capítulo 16. Jesus predisse um período em que surgiriam falsos messias, guerras, rumores de guerras, tristeza, decepção, iniquidade, perseguição e catástrofes mundiais. O fim dos tempos será tão terrível que, se aqueles dias não fossem abreviados, como Jesus afirmou em Mateus 24, 22, nenhuma carne se salvaria. E esse anticristo, quem é? Bom, esse personagem
fará sua entrada no cenário mundial como um homem de paz. Talvez ele até possa ganhar um prêmio Nobel por causa disso. Daniel 8:25 diz que por causa da tranquilidade destruirá muitos. Ele vai garantir a paz para Israel e o Oriente Médio e vai assinar um tratado de paz de 7 anos, que será quebrado depois de 3 anos e meio, conforme revelado por Daniel. Acabamos de ler o capítulo 9, uma parte do capítulo 9, e essa parte está no verso 27, versículo 27, onde ele afirma, vamos reler, 9:27. E ele firmará um concerto com muitos por 1 semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Bom, o anticristo, ele vai ser um homem de charme e carisma hipnóticos, né? Ele virá provavelmente, com certeza, podemos dizer assim, né? É muito provável que ele venha dos Estados Confederados da Europa, que é justamente essa Europa unificada, né? Que tem surgido aí para a implementação da nova ordem mundial. Adolf Hitler, ele já falava na implementação de uma nova ordem mundial, né? Então não é uma coisa nova, né? Aliás, isso vem desde a Torre de Babel, onde as nações queriam se unir de modo a não serem jamais dispersas. Então, aí será o Império Romano renascido. Haverá, então, esse Império Romano renascido, sobre o qual o Anticristo irá reinar. Então, na sua caminhada rumo ao poder, prestem bem atenção, temos que prestar atenção aos fatos mundiais, né? Tudo que está acontecendo aí caminha para o cumprimento da profecia. Então, em sua caminhada rumo ao poder, o anticristo vai lançar sua força hipnótica, no seu domínio. Haverá um domínio certamente espiritual, não é? E aqueles que não têm o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que não têm o Espírito Santo de Deus em seus corações, serão certamente enganados. E ele será revelado após o arrebatamento da igreja. Então, quem ficar aqui vai sofrer aí as implicações decorrentes do poder do anticristo. E então ele vai lançar essa força hipnótica sobre um dos 10 países dessa federação. E depois sobre os outros que restarem. E com esse poder dele, ele vai conquistar 3 das 10 nações e vai assumir a autoridade sobre todas as 10. Depois ele vai lançar seus olhos vorazes sobre a menina dos olhos de Deus, Israel. O anticristo vai usar força militar para ganhar e manter a supremacia mundial. Daniel, ele escreveu: mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. Tá? Está em Daniel 11:38. Diz assim: e esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero
até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a qualquer deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. O anticristo vai trazer uma grande prosperidade para o mundo, conforme Daniel afirma no capítulo 8, versículo 25. E pelo seu entendimento, ele fará prosperidade. Então, o anticristo trará prosperidade ao mundo. Vamos ler aqui novamente o texto, que o vídeo cortou, pessoal. Então, fala, né? O anticristo, ele inicialmente vai trazer muita prosperidade ao mundo, porque Daniel afirma no capítulo 8, versículo 25, e pelo seu entendimento também fará prosperar o engano na sua mão. Isso sugere justamente que nós caminhamos para um grande colapso econômico mundial. Não é? Não é o que está aparecendo? Coloca aí a mão nas suas memórias. Não parece que estamos caminhando para esse colapso econômico mundial? Então, esse versículo, sugere justamente que talvez haja um grande colapso econômico mundial. Então, o anticristo, conhecido também como o homem do pecado, o filho da perdição, o mais importante filho de Satanás, vai seduzir o mundo com promessa de prosperidade. Então ele seduzirá o mundo com a promessa de prosperidade. Bom, então o anticristo, ele terá um plano para a dominação mundial com base em 3 pontos. Ele vai criar uma moeda única, mundial. Então há vídeos nossos falando a respeito disso aí. Ele também vai criar uma religião única, uma religião mundial, baseado em conceitos do ecumenismo, conceitos da nova era, ocultismo, porque o Satanás gosta muito disso, ocultismo, e vai unir tudo isso numa grande colcha de retalhos. E ele vai conseguir, que a Bíblia não fala, Digo, a Bíblia não falha. Ela fala e não falha. A Bíblia fala e não falha. E ele também vai criar um governo mundial único. Então nós já temos aí a ingerência da ONU sobre muitos aspectos das nações que são filiadas a ela. Então isso aí é só você analisar, é só você pesquisar que você vai ver que estamos caminhando para isso. Uma moeda mundial única, uma religião mundial única e um governo mundial único. E que hoje isso é chamado de quê? Nova ordem mundial. Aquilo que Hitler já falava. A nova ordem mundial. New World Order. Como dizia o Bush. Que ainda fala nisso. The New World Order. É bonito o nome, né? Então a economia do anticristo vai ser uma sociedade sem moeda corrente. Então você que usa aí cartão de crédito, você que usa aí cartão de débito, todos os dias
nós movimentamos dinheiro invisível, né? Que não é palpável, dinheiro virtual. Então, e todos os dias, os bancos depositam aí na conta das pessoas dinheiro invisível, né? Dinheiro virtual. E estamos caminhando justamente para isso. Uma sociedade sem moeda real. A moeda corrente vai ser bits eletrônicos, né? Vai ser isso. 0, 1, 1, 0, 0. É isso. Então estamos caminhando claramente para esse tipo, para o cumprimento da profecia. Então hoje nós somos a geração capaz de cumprir a profecia. Né? Isso não é interessante? Muito interessante isso. Né? Estamos vendo na história o desenrolar profético diante de nossos olhos. E tem gente ainda que afirma que a Bíblia é bobagem, que a Bíblia é mentira. Né? Mas não é bem assim, né? Infelizmente, a maioria vai descobrir a verdade das Escrituras do modo mais difícil. Caiu um lenço aqui, pessoal, mas não foi nada, não. E uma coisa, numa sociedade dessas, é que haverá o controle total. Né? Hoje, você chega, tem um programa aí, aqui em Brasília, que o sujeito ele dá o seu CPF, não sei aí no estado de vocês, mas o sujeito pode dar o CPF e ganhar alguns bônus aí do governo, né? E como se o governo fizesse alguma coisa boa para alguém. Bom, mas aí você, no momento que dá lá o seu CPF, você está sendo monitorado. Então, uma sociedade sem a moeda corrente de papel, a moeda real, uma moeda eletrônica, virtual, vai permitir o quê? Que todas as transações sejam controladas e eletronicamente monitoradas. Né? Se você ainda não leu 1984, de George Orwell, eu recomendo a você esse livro. Né? Então, o cara foi um visionário, né? Ele já sabia de tudo, é lógico. Então, João descreve essa situação. Lá em Apocalipse ele diz: e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Então, leia aí em Apocalipse 13, versículos 16 a 17. Bom, Satanás, ele tem tentado estabelecer essa nova ordem mundial desde que Nimrod se propôs a construir uma torre nas planícies do Sinar, a Torre de Babel. Satanás ofereceu a Jesus uma nova ordem, se este se curvasse diante dele e o adorasse. Depois da Primeira Guerra Mundial, que era a guerra para colocar fim a todas as guerras, o presidente americano Woodrow Wilson, ele desenvolveu a ideia da Liga das Nações com o objetivo, né, de manter a paz. E o objetivo da Liga das Nações era justamente manter a paz através de um governo mundial único.
É o controle total. Já que o ser humano não consegue, né, viver em paz, estão sempre guerreando por pequenas diferenças, então vamos impor a paz. Então, os países abrirão mão de sua soberania, transferindo essa soberania para um governo único. E assim poderemos controlar a humanidade. Portanto, o anticristo, ele vai trazer, ele vai conseguir, né, colocar em ação esse governo mundial único. Então haverá o quê? Um mundo sem fronteiras. Quantas vezes nós ouvimos isso? Né? Por que aí existe a Rede Globo? Né? Então quantas vezes nós ouvimos isso? Um mundo sem fronteiras. Aldeia global. Alguém conhece esse slogan aí? Aldeia global? Sim, porque desde muito tempo, né, temos sido martelados com essa ideia. Um mundo sem fronteiras, em que as nações serão regidas por leis internacionais impostas por líderes mundiais. Estamos ou não caminhando para isso? E o anticristo, ele vai colocar a sua imagem na cidade de Jerusalém. Ele vai exigir que todas as nações o adorem como Deus. Viu? Os que se opuserem a isso serão degolados. Daniel escreveu: e esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará, e se engrandecerá sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas incríveis, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, o anticristo, né, vai justamente reinar em Jerusalém. E juntamente com o falso profeta, né, o falso profeta é a trindade satânica, né? Por isso que lá, 666, e esse número 6, ele é na Bíblia, ele é o número do pecado. Então diz que essa marca, ou essa forma, né, de controle, é justamente a marca da besta, constituído de 3 6, que o 6 na Bíblia é o número do pecado. E por ser o número 666, o número do anticristo, isso dá a entender justamente que ele faz parte de uma trindade satânica, ou trindade demoníaca, que é formada por Satanás, o falso profeta e o anticristo, a qual vai operar sinais e maravilhas em nome do anticristo, com o objetivo de convencer as nações, convencer as pessoas de que o anticristo é o próprio Deus. E então ele fala, né, João, ele diz que o falso profeta vai enganar os que habitam sobre a terra com sinais maravilhosos, né? E que será permitido, porque tudo é com a permissão de Deus, né? Que Deus vai permitir esse tipo de coisa. Que o falso profeta vai fazer sinais na presença da besta. E ele vai dizer aos que habitam na terra para fazerem uma imagem à besta, que vai receber a ferida de uma espada e vai viver. Isso aí talvez
se refira a uma aparente morte e ressurreição do anticristo, porque o diabo ele quer imitar a Deus em tudo, né? Então, esse controle total por meio eletrônico é como se fosse a onisciência e a onipresença de Deus que tudo conhece. Então, o diabo ele não é onisciente e nem onipresente, mas vai submeter as pessoas a esse controle total para que elas sejam monitoradas. E aqueles que não aceitarem serão exterminados. Então, o anticristo, ele aparentemente vai ser vítima de uma tentativa de assassinato. E João fala, né, em Apocalipse 13:3, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta. O anticristo provavelmente vai imitar a morte e a ressurreição de Cristo. E ele entra em cena em Apocalipse 6. Ele vem cavalgando um cavalo branco, porque Jesus Cristo, o verdadeiro Messias, faz sua aparição em Apocalipse 19, montado num cavalo branco. Ao contrário de Jesus Cristo, porém, os dias do anticristo estão contados. E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. No ardente lago de fogo e de enxofre. Lago de fogo e de enxofre. Apocalipse 19:20. Bom, a profecia das 70 semanas de Daniel, essa profecia é muito precisa. E ela foi confirmada pela sequência de atos que ocorreram na história. Então, desde o momento em que Nabucodonosor invadiu Judá e levou o povo acorrentado, aprisionado lá para a Babilônia, a cidade de Jerusalém ficou totalmente prostrada e em ruínas, e o Monte Santo totalmente abandonado. Parecia que as promessas de Deus feitas a Abraão, Jacó, Davi, e, na verdade, para toda a nação, essas promessas haviam sido esquecidas. Então os judeus olharam lá para Jerusalém, né, das margens do rio Tigre, e choravam. Tem até um salmo que fala sobre isso. E eles se perguntavam, né, será que um dia voltaremos para a nossa terra natal? A glória do Senhor habitaria novamente o templo? Deus finalmente iria redimir o seu povo? A revelação feita a Daniel sobre as 70 semanas, que lemos aqui, Daniel 9, 24 a 27, é a base para a compreensão do futuro de Israel. Nós vemos nesta profecia que todas as promessas que foram feitas por Deus ao seu povo escolhido serão cumpridas e que Deus reinará no trono de Davi sobre um Israel restaurado. Então, vamos aí sempre acompanhar os acontecimentos. Que a palavra de Deus está se cumprindo. Então, a sequência dessas 70 semanas, né, elas podem ser registradas. Então, o esboço é o seguinte, pessoal.
no final de um período de 70 semanas, Israel vai se arrepender totalmente da sua desobediência para com Deus. Então, com todos os seus pecados expiados, a nação viverá para sempre em retidão. Então, o versículo 24 fala assim: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para extinguir a transgressão e dar fim aos pecados, e expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna. Então, existem 69 semanas. Portanto, há 69 semanas entre o tempo da ordem para a reconstrução de Jerusalém até o tempo da revelação do Messias. Pegaram aí? Então, 70 semanas. Então, no período, quando completarem essas 70 semanas, o versículo 24 vai ser cumprido em sua totalidade. Então, entretanto, aí há 69 semanas entre o tempo da ordem para a reconstrução de Jerusalém até o tempo da revelação do Messias, que compreende um período de 7 semanas e um outro período de 62 semanas, que aqui são semanas de anos, semanas de anos. Então depois a gente vai ver aí alguma coisa a respeito da contagem desse período. Então há 69 semanas entre o tempo da ordem para a reconstrução de Jerusalém até o tempo da revelação do Messias, compreendendo o período de 7 semanas e um outro período de 62 semanas. A ordem, agora vamos ver aqui, a ordem para a reconstrução de Jerusalém foi dada em 445 a.C., por Artaxerxes. Então, Artaxerxes. Caramba. Meu filho tinha um coleguinha cujo nome era Artaxerxes. Era difícil ficar falando, viu? Bom, depois das 62 semanas, ou das 69 semanas totais, o Messias seria morto e Jerusalém seria destruída. Essa destruição não terminaria até o fim da 70ª semana. Então está aqui, o versículo 26. E depois das 62 semanas será tirado o Messias, e não será mais, e o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será com uma inundação, e até ao fim haverá guerra. Estão determinadas assolações. Então até o final, haverá guerra. E assolações estão determinadas. Quer dizer, tudo que está acontecendo no mundo hoje, isso foi determinado por Deus em sua palavra. São decretos, Deus decretou e tem que acontecer. Então, essa destruição, essa assolação, só terminaria quando entrássemos
ou só vai terminar, quando terminar as 69 semanas e nós ingressarmos na 70ª semana. A última semana, ela se inicia quando um príncipe que há de vir faz um concerto. Então, no meio da 70ª semana, ele, que é o anticristo, ele vai romper este concerto e vai trazer desolação. E essa desolação será tão severa que Jesus se referiu a ela como sendo um tempo de grande aflição. Então está em Mateus 24, 21. Mateus 24, 21. Mateus 24, 21. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então a contagem dessas semanas é o seguinte: cada semana é vista como um período de 7 vezes 7 anos. Né? Então é um período de 7 vezes 7 anos. Assim, cada semana dessas 70 semanas, cada semana é composta de 49 anos. Então, cada semana é composta de 49 anos. Entenderam? E 69 semanas é justamente 483 anos. Estes anos, eles são contados segundo o calendário lunar adotado pelos judeus. E esse calendário é composto de 360 dias. 360 dias. Se você for fazer o ajuste, aí temos que fazer um ajuste com o calendário que nós adotamos, que é o calendário gregoriano. E se nós fizermos esse ajuste, né, nós chegamos a um período de 476 anos para as 69 semanas. Bom, se nós partirmos do decreto de Artaxerxes, que foi feito entre 445 e 444 antes de Cristo, quer dizer, adotando essa nossa datação, né? Então a data seria entre 445 a 444 antes de Cristo. Então nós chegamos ao seguinte: nós chegamos à data de 33 depois de Cristo, que foi o tempo do ministério de ensino, pregação e cura do Senhor Jesus Cristo. Desse modo, a igreja, ela representa justamente um hiato entre o fim da 79ª semana e o início da 70ª semana. Isso. Então a igreja é esse ato entre o fim da 69ª semana
e o início da 70ª semana. Então, nós estamos aí nesse tempo da graça, porque os profetas, eles não previram, né, esse ato, esse tempo da igreja, né? Mas podemos encaixá-lo perfeitamente dentro dessa profecia de Daniel, esse período, né? Porque a 79ª semana ainda está, né, em sua duração, em sua plena duração. E a 70ª semana só poderá começar justamente com o fim da era da igreja, pessoal, que é justamente o momento chamado de arrebatamento. Então, como vai começar a 70ª semana? Mediante o arrebatamento da igreja, né, daqueles que são salvos, escolhidos de Deus. E aí vai começar, né, a grande tribulação. Então, o anticristo vai aparecer, ele vai vir após o arrebatamento, após a retirada, ou como queira, traduzindo a palavra lá, após a apostasia, que seria a retirada, na verdade, a retirada do povo de Deus. Porque enquanto a igreja estiver aqui, o anticristo não poderá ser revelado. Então ele vai oferecer, né? Ele vai aparecer, o anticristo, vai oferecer um acordo de paz. Vai fazer um concerto com o povo judeu, e o povo judeu vai recebê-lo, não apenas o judeu, né, como o Messias, mas ele vai enganar todas as nações, também gentios. Então todos vão se unir em torno dessa figura, né, de Salvador da terra, do mundo, né? Então ele oferecerá paz e garantia de segurança contra a ameaça de dominação romana, a qual virá na forma dessa confederação de estados europeus, que é justamente a Europa unificada. Então, da correlação desta última semana com as referências bíblicas sobre o assunto, Daniel 7:25. Anotem, depois vocês pesquisem aí. Daniel 7:25. Daniel 12, versículo 7. Apocalipse 11, 2 a 3. Apocalipse 12, versículo 6 e o 14. E Apocalipse 13, 5. Então a última semana será composta de 7 anos literais. Portanto, depois de 3 anos e meio, o anticristo vai trair Israel e o atacará. Vejam só como tudo vai acontecer dentro da história humana. A profecia ela se cumpre literalmente. Não são coisas alegóricas, batalhas astrais, batalhas ocultas, nada disso. Então, assim como Daniel profetizou o levante e queda de muitos impérios, ele também profetizou, justamente, tem aquela profecia, né? Aquele sonho de Nabucodonosor que ele interpreta. Então está tudo ali. Vocês pesquisem esse tema também. E Israel, então, será atacado. E aí a grande batalha do Armagedon vai ser travada. O próprio Cristo retornará, que é a segunda vinda, para destruir o anticristo e todas as suas forças. Ele vai estabelecer o seu trono em Jerusalém e reinará
sobre a terra por 1000 anos. Então essa é a nossa esperança. Tudo o que está ocorrendo hoje no mundo é cumprimento da palavra profética. Então tenhamos a esperança, na segunda vinda, primeiro no arrebatamento, e depois na segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, para reinar em definitivo nesta terra destruída e desfigurada pelo pecado. Maranata. Fica a dica.